Então, vamos para o primeiro conteúdo da noite. As ligações de 3 segundos que recebemos que ficam em silêncio, esperam ouvir nossa voz, logo em seguida desligam, e aí vem com outro número, e aí com outro número, outro número, outro número, outro número, e você fica se perguntando por que Deus te odeia. Eu já tenho o costume de não atender essas ligações porque eu realmente tenho preocupação de que seja uma IA copiando as nossas vozes. E eu não duvido nada. Isso, caso vocês não saibam, foi a voz de IA do Rafa transmitida pelo chat. Mentira! Transmitida pelo chat GPT. Mentira, ele tá aqui do lado. Ou será que não? O que garante que este não é um vídeo de IA? Deixa aberto aqui, vou me... senão eu não posso. Assim ficou melhor. Mais amareladinho. Aqui é muita claridão, mas não pode ficar escuro também. No biking. Vamos começar com o Dr. José Milagre. Aí tu me quebra, irmão. Por que golpistas ficam em silêncio por alguns José Milagre. segundos quando você atende o telefone? Algo muito comum hoje que às vezes as pessoas pensam que simplesmente a linha caiu, mas que revela uma série de cuidados e é isso que eu explico para você. Eu sou José Antônio Milagre, eu sou advogado e perito especialista em fraudes online e crimes cibernéticos. Você está no maior canal de direito digital no YouTube. Por isso eu peço que você se inscreva para conteúdos exclusivos semanais sobre esse tema. Claro. Isso é um perigo. Você atende o celular, responde qualquer coisa, normalmente uma resposta curta, uma única palavra, aquela palavra muito comum de quando eu atendo um telefone e do outro lado você só tem um silêncio. Um silêncio de aproximadamente uns 3 segundos, a ligação cai. Cuidado, isso pode parecer simplesmente um erro de sinal, mas na verdade é um computador, é uma máquina, um sistema confirmando que você é um alvo em potencial. É isso que eu explico para vocês. Alvo em Esse potencial? sistema, ele é chamado de descagem preditiva. Desculpa, você fala um pouquinho devagar e meio pausado. Eu sei que é para trazer compreensão, mas eu sou uma pessoa meio ansiosa. Automática. Hoje eu tô com O bastante mesmo ansiedade, sistema então... utilizado por empresas de telemarketing e cobrança. O grande problema é quando ele cai e isso... Se você gosta de um ritmo menos acelerado do que o meu, por favor, vá assistir o vídeo do Dr. José Milagre. Aqui é pra gente comentar o vídeo a respeito, sabe? Então, vão ter pausas, vão ter comentários, vão ter respostas e vai ter o vídeo acelerado. Isso é muito fácil nas mãos de golpistas, do crime organizado digital. Ele serve para mapear quem está atendendo o telefone. E não é nenhuma operação sofisticada, de muito investimento. É lógico que existem estruturas que demandam um valor maior, mas hoje, basicamente, são softwares acessíveis, usados de qualquer lugar, que vão disparar no sistema de telefonia milhares de ligações ao mesmo tempo, diariamente. E nesses segundos, normalmente 3 segundos, o sistema ele confirma que seu número está ativo, porque você deu uma resposta de uma única palavra, uma resposta curta, você interagiu quando você atende essa... Mas aí o que eu faço? Porque ficar desligando todos os dias, centenas de vezes, enquanto esses números me ligam, é um saco. Então, tem alguma solução que possa ser realizada, além de não atender? Porque é chato receber a ligação. As chamadas desconhecidas respondendo. Uma resposta curta, muito comum. O seu número é classificado como um número em potencial. Uma vítima em potencial que vai poder ser abordada pelo fraudador. Como que funciona após você atender ali uma ligação e ninguém falar por 3 segundos? Aparentemente, na maioria das vezes, a ligação ela vai cair, isso é natural. Então, acontece da ligação cair, pouco tempo depois, pode ser no mesmo dia, pode ser 1 ou 2 dias depois, para você não perceber, um golpista vai tentar uma engenharia social, uma fraude contra você. O golpista vai ligar de volta, agora ele já sabe que você é um alvo. Engraçado, quando eu recebo uma ligação e alguém atende, é uma empresa, não um golpista. Outro dia foi a PicPay. Melhor não ficar falando o nome das empresas. Mas foram empresas até agora. Sabe? Será? Alvo real, e ele já tem dados, já correlacionou com painéis com outras informações sobre você, dados vazados de instituições financeiras, exchanges, bancos, lojas. Tipo, quando você ataca de uma forma muito grande, quando você tem um atacado em abundância, normalmente eles formam uma empresa, aparentemente. É desses atacados grandes aí.
Serás que é só a imaginação. Governo, e ele tem um manancial de informações para aplicar o golpe à engenharia social, porque vai reduzir a sua capacidade de discernir que você está caindo em um golpe. Então, na maioria dos casos, você atendeu, falou, qualquer palavra, qualquer coisa, a ligação cai. 3 segundos é a checagem ali e normalmente cai, ele vai te ligar. Mas nós já vimos também, existem sistemas sofisticados que nem desliga. Já transfere direto para o golpista ou simula uma voz para continuar a conversa. De qualquer forma, atender. Oi, Lin. Então, ou dona, já que tá com um negócio de morango. Não, é a menina morango, não é? Deixa eu ver. Tchau. Tem mais. É a menina morango. Pois é. Então é a Lin agora. E falar uma palavra qualquer foi suficiente para validar o seu telefone, ok? E é nesse contexto que acontece o golpe. O golpista ele vai ligar de volta, agora ele já sabe Vamos pular essa pergunta? E você, como está? que você é real, e aí começa uma engenharia social de verdade. A inteligência artificial hoje, ela ajuda muito. É a Margot. A Margot. Não é aquela que é amargo, não. É a Margot. Muito na engenharia social, né? Então, em poucos segundos ali da sua voz, se você interagir, poucos segundos, nós temos sistemas aí com 3, 4, 5, já permitem, esses dados já são suficientes para criar um clone. E essa tecnologia está cada vez mais acessível. Então, não é algo, antigamente, precisaria de investimentos. A IA democratizou uma série de ferramentas, infelizmente, também pode. E de repente estamos todos clonados e falando muito estranho. Pode ser utilizada para criminalidade, para más finalidades. Por isso nós precisamos de regulamentos, de auditoria dessas ferramentas, que as ferramentas detectem, cooperem com as autoridades. Mas alguns personagens conheço pouco. Tem tanta propriedade. Não joguei, não. Só vi coisas por vídeos mesmo. E isso é uma discussão que está sendo discutida no mundo todo. Então, quando o golpista assume a ligação, ele vai tentar extrair de você, presta atenção nesse detalhe, respostas curtas, de uma única palavra, normalmente de confirmações, de aceitações, aquelas palavras que você já conhece, porque esse áudio ele vai poder ser utilizado para manipular sistemas de contratação eletrônica, para enganar familiares, se passar por você ou até mesmo reforçar uma fraude. Imagine que em alguns casos o criminoso ele já tem informações, mas só um áudio, o cara vai fazer tudo isso. Não, não é assim também, mas os criminosos trabalham com uma série de fontes, ele já tem informações, ele já tem os seus dados de cartão, ele já tem um empréstimo ali no gatilho. Vou abrir assim que terminar isso, tá? Porque, infelizmente, eles podem corromper pessoas desses bancos. Existem pessoas que estão ali mancomunadas, estão fazendo parte dessa associação, e nesse sentido ele só precisa de uma confirmação. E se ele tem esse material, esse áudio, esse exemplo de áudio, ou essas respostas afirmativas de confirmação, ele pode, sem dúvida alguma, enganar esses sistemas ou ter ajuda de alguém para facilitar essa contratação hoje eletrônica. E se eu mesma fosse paga para fazer a minha voz de IA? Pelo menos eu estaria recebendo dinheiro para isso. A Amazon vende a minha voz sem eu permitir. Você tá falando do golpista aí, mas e as Alexa dentro de casa? Que tá vendendo sua voz por centavos de dólar? E teu iPhone? Tô vendo porque golpistas ficam em silêncio por 3 segundos quando você atende o telefone. A conta vai chegar para você. Empréstimos, transferências, resgates, enfim. De tudo hoje pode acontecer. Ciente disto, eu quero então agora, se vocês estão cientes dessas informações, se você que está me vendo está ciente disso, eu quero passar 4 regras. Como eu sempre passo aqui em segurança da informação, nada é 100% seguro. São regras para diminuir a superfície do ataque, minimizar risco e, eventualmente, mitigar danos. 4 regras para se proteger em casos dessas ligações. Agora que você sabe por que o golpista te liga, fica em silêncio por alguns segundos e obtém ali alguma confirmação ou alguma expressão que demonstre que a sua linha está ativa e, posteriormente, ele vai sim te abordar para ter mais palavras de confirmação. Primeira regra, anota aí, a regra do silêncio. A regra é fundamental hoje em dia. Ao atender um número desconhecido, não fale nada. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Se a ligação cair, com certeza foi uma máquina. Se for uma máquina, ela vai desligar. Uma pessoa real normalmente vai falar primeiro. E aqui eu vou fazer um parênteses. Atenção. Hoje existem sistemas que disparam uma palavra primeiro para provocar sua resposta. Quem já viu esses sistemas? Isso é muito... Eu já vi, já atendi ligar, tipo... Você atende a ligação e aí tem um robô que fala olá. E aí, se você responde, você é transferido direto para a empresa.
muito comum, inclusive, em cobranças. Mas isso já está na mão da criminalidade no mundo todo. Se isso acontecer, não reaja, é uma isca. Segunda regra para se proteger: nunca responda com uma palavra só. Se perguntarem se você está ouvindo, você responde com uma frase completa, uma frase de contexto, com que eu falo, estou ouvindo, com que eu falo, uma frase que diga o contexto. É simples, eficaz e dificulta a superfície. Com que tipo de ser vivo eu estou a falar, por favor? Por obséquio, qual seria a vossa graça? Você vende coraçãozinho de galinha? De ataque. Dificulta a utilização com outras. Eu vou atender todas as ligações falsas agora desse jeito. Vocês vendem quilo de coração de galinha? Intenções para outros sistemas e assim por diante. Não digo que elimina, mas dificulta. Essa é a regra número 2. Regra número 3, a frase de verificação. Então imagine que você atendeu, infelizmente deu sinal que seu número é bom e assumiu um golpista, ou um golpista te ligou depois. E aí ele vai começar a trabalhar toda a engenharia social que você sabe hoje, profissionalismo, teclado, conhece o roteiro do banco. Desce direto com o celular na minha mãe, às vezes acontece comigo. Esse povo é invasivo. Tem informações sobre você, tudo que as pessoas já sabem. Vai começar a engenharia social. E se disserem que é o gerente de relacionamento, que é o gerente de conta, tiver foto, você vai simplesmente, com toda a frieza possível, dizer obrigado, eu vou desligar e vou retornar o número oficial. Atendente. Só desligo na cara porque tem gente SP me ligando. Ih, é dívida, hein? Real. Tá devendo, com né? certeza vai entender. Golpista não vai entender. Ele vai trabalhar ali urgência para você não desligar. E essa urgência já é um sinal, já é um red flag que tem algo errado, hein? Isso é muito importante. E quarta regra, que é a fundamental, use a tecnologia a seu favor. Então, celulares hoje todos têm filtros anti-spam. Não só os filtros nativos dos sistemas operacionais, mas também alguns aplicativos validados. Cuidado com downloads em repositórios questionáveis, não se vai se complicar tentando se proteger. Mas essa regra é fundamental. Ative o filtro de chamadas e spam nas configurações do seu celular. Ele já bloqueia boa parte desses números Pior é que eu já fiz isso, mas ainda tem. automaticamente. O WhatsApp também tem bloqueio de chamadas desconhecidas, não deixa nem ligar. Não dê margem ao golpista. Usando essas 4 regras, você com certeza vai diminuir muito a chance de, primeiro, ter o seu celular classificado como bom e, segundo, ser vítima de um golpe, uma engenharia social que comumente vem com um manancial de dados, o que impede que você ofereça resistência porque você realmente acreditou. E isso é muito importante, porque pode ser esse número bom que foi constatado nessa base, ele vai ser compartilhado e a todo momento você vai receber ali informações ou tentativas de golpe, porque seu número foi classificado como um número ativo. Tem alguém do outro lado, está respondendo, então vamos lá tentar uma engenharia social. Se você oferecer a resistência com essas regras, o criminoso vai tentar o próximo. Provavelmente alguém que não tinha informação é linha tênue que separa você de ser vítimas de golpes e crimes cibernéticos. Uma ressalva, eu já fiz um vídeo anteriormente educativo sobre temas parecidos e as pessoas falam, poxa, mas eu preciso atender, né? Eu estou eventualmente procurando um emprego, eu preciso receber um retorno médico, eu tenho um familiar que eu estou dependendo de uma ligação. Sim. Aí sim, realmente. Eu preciso, aí eu tenho um auxílio, eu dependo de clientes. Qual que é a sua recomendação? É difícil, né? Hoje a gente tem que equilibrar isso, a necessidade de atender telefone e, ao mesmo tempo, o cuidado com os golpistas, porque os golpistas eles vão buscar aplicativos populares, então eles vão abordar você por redes sociais, por WhatsApp, por anúncios patrocinados e por telefone, mensagens e assim por diante. A regra aqui, o que faz? Se você não tem como, né, efetivamente bloquear números desconhecidos, o caminho é você atender, mas usar as regras. Silêncio inicial, essa é uma regra importante que se aplica. O silêncio inicial é muito importante. E segundo, se tiver que falar, frase. Eu acho que de todas as táticas, não responda nada. Dê silêncio e espera alguém falar. Porque se for o seu serviço, for não sei quem, for uma ligação de verdade, a pessoa, alô? Completas no contexto da conversa. E não frases de uma palavra, aliás, uma palavra só e palavras de confirmação que você sabe quais são. E que essas podem ser utilizadas de N formas, não só agora, mas no futuro. À medida em que os sistemas são cada vez mais online, à medida em que os sistemas são falhos, muitas vezes aceitam contratações, empréstimos, resgates, transferências, com um comando de áudio e mais algumas informações que o golpista já pode ter. Se foi vítima, muito importante, foi vítima a partir de uma ligação, preserve o histórico de ligações. As pessoas jogam fora. Eu apaguei o histórico de ligação porque eu fiquei com medo. Meu Deus, é a prova, né? Então, se eu fiquei com medo, aí é meio chola, né? Você apagou porque ficou com medo.
Você apagou a evidência. Se você for vítima, é muito importante você preservar histórico de ligação, você preservar todos os logs, você registrar a ocorrência, de preferência numa delegacia especializada de crimes cibernéticos, se você está em uma das capitais que assim o tem, né? Que você não apague nenhum contexto. Ali você vai ter número telefônico, ali você vai ter o contato de WhatsApp. E procure ajuda especializada, um advogado especializado ou na própria delegacia para quebrar sigilo desses números, Lei 2965 de 2014, apurar a autoria, identificar especificamente quem são Mas o quê? os titulares ou os laranjas, donos das contas que receberam, né? Isso é importante, mas o primeiro passo, se você foi vítima, cartão de crédito e assim por diante, é muito importante que você ligue imediatamente pro seu banco, mas não é qualquer número, vai procurar no Google o número, hein? Senão você cai no segundo golpe, tá? Você vai no número oficial. Ah, pronto. A pessoa cai no golpe, vai no Google para reverter o golpe, toma um segundo golpe, aí vai pra polícia para reverter o golpe, toma um terceiro golpe, que não era a polícia, era a casa de um cara chamado Pedro. E aí ele faz coisas. Do banco, tá lá no cartão ou no aplicativo ali do cartão ou pelo aplicativo e pede ali os eventuais bloqueios. Se foi Pix, o MED, todo mundo tem que saber, o mecanismo especial de devolução tá avançado. Chola para as coisas. É porque chola é bom. Chola é bom. Eu acho que chola é bom. Tipo, tu é vacilão. O melhor jeito de dizer vacilão. Chola. Agora bloqueia a conta que recebeu e as consequentes, ou seja, as sequentes, as subsequentes, ou seja, se o criminoso recebeu uma conta de laranja, mandou para outro, isso pode chegar, uma hora isso vai chegar. Então você consegue fazer esses bloqueios no seu banco para eventual ressarcimento do seu Pix total ou parcialmente. E, logicamente, se for empréstimo, contratação, notifica o banco e você tem direito de demonstrar as fraudes aqui, pedir aí a inexigibilidade, o desfazimento desse empréstimo, porque senão o banco ele vai te negativar. Quanto mais rápido você adotar as medidas na ordem certa, melhor a chance de recuperar o dinheiro. Depois, logicamente, procure ajuda especializada para as eventuais reparações. Por que eu falo para você não apagar o histórico das ligações que você recebeu? Porque isso é prova que você foi vítima de um golpe. E normalmente, os criminosos estão usando esse golpe com o spoof, ou seja, eles conseguem mascarar o número do banco para aparecer do seu banco. Por isso, essa regra vale mesmo se o número do banco for conhecido. As 4 regras valem mesmo se o número que te ligar for o número do banco, porque hoje eles conseguem, por técnicas VoIP, simular o número do banco. E isso pode ser utilizado para que... Cara, os malucos conseguem simular o número do banco. Imagina o nível de... O quanto que a tecnologia ajuda para o mal também, viu? Questionar a responsabilidade dessa instituição financeira. Vai tomar o golpe do golpe, do golpe, do golpe, do golpe, do golpe. Do golpe. Se alguém te liga, tem seus dados, saldo, aplicações, o número era do banco, ou seja, uma série de contextos, não há dúvida de que houve sim uma participação, né, dessa instituição financeira no vazamento de dados. Ou aprovações de contratos, de empréstimos, de financiamento, são condutas atípicas, não eram padrão. Você não tinha esse comportamental, o STJ já decidiu, Superior Tribunal de Justiça, os bancos têm que observar o perfil comportamental. Ou seja, uma mudança abrupta, saques de madrugada, valores elevados. Se um cara, 3 horas da manhã, enviou 3 milhões de reais para uma pessoa chamada... Eu ia falar Gabriel, mas eu não quero usar o nome Gabriel. Se eu mandou 3 milhões de reais 3 horas da manhã para alguém chamado Wellerson, que ela não tem nenhuma recorrência de pagamento, acho que é incomum. Tempo, né? Conta sinalizada como fraudulenta, tudo isso é importante. E principalmente os bancos de destino. As pessoas esquecem dos bancos de destino, mas tem banquinho aí abrindo conta sem fazer um processo de onboarding honesto e eles podem ser responsabilizados. Responsabilidade objetiva. Súmula 479 do STJ. Isso para quem foi vítima. Mas eu espero que você efetivamente veja esse vídeo com antecedência, de forma preventiva. Eu sempre falo que prevenção é a linha tênue que separa as pessoas de serem vítimas de crimes cibernéticos. Então compartilhe esse vídeo na empresa, com familiares, com amigos, nos grupos, porque são alguns minutos de informação que podem evitar prejuízos enormes, desfalcar pessoas de valores que elas conseguiram durante uma vida de trabalho, o que não é incomum hoje no mundo todo, no Brasil também. São estas as informações. Tudo que pode acontecer se você não usa essas 4 regras no atendimento das ligações telefônicas, você está em risco. Compartilhe esse conteúdo, mais pessoas podem precisar. E não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu assisti justamente para compartilhar esse tipo de conhecimento. Afinal, é um tipo de conhecimento que eu precisava. Afinal, tem muitas empresas que enchem o raio do nosso saco
Atualmente nós estamos até em processos legais contra essas pessoas. Essas empresas, essas marcas, no caso. Então, agora você sabe o que fazer. Evitem ao máximo, ok? Muito obrigado, doutor José Milagre. Eu espero que você milagreie as coisas.